Graça e paz, amados, aqui Evangelista Ezequiel. Gostaria de convidar a vocês para fazermos uma reflexão sobre a Epístola de João. Nós vamos começar aqui uma sequência de estudo, pequenos estudos semanais, e eu gostaria que você acompanhasse esses estudos que servem tanto para a edificação de sua vida quanto um conteúdo de aprendizado, quanto aprender mais sobre a palavra do Senhor. O que a gente vai começar a aprender agora, essa primeira sequência, é sobre a Epístola de João. Bom, vamos entender um pouquinho aí, vamos conhecer um pouquinho esse apóstolo João, né? Que era o apóstolo do amor, era o apóstolo amado, o amigo íntimo de Jesus, né? Ele era dentre os discípulos ali, ele era um dos mais próximos. A gente não vai encontrar, lendo a Epístola de João, a gente não vai encontrar o nome João, né? Na epístola, a gente não encontra aí, né? Mas sabemos e entendemos que essa foi uma epístola, uma carta escrita por João. Bom, apóstolo João, ele escreve essa carta na sua velhice, né? Ali por volta do ano 60, 70 depois de Cristo, ele então escreve essa carta, né? Essa epístola, ela é uma das epístolas gerais, né? É uma epístola que não era direcionado a alguém, assim como a gente vê a Colossenses, assim como a gente vê Coríntios, assim como a gente vê Filemon, assim como a gente vê outras epístolas paulinas, né? Essa de João, ela era uma epístola geral. Por quê? Porque ela não tem um endereço, ela não é para uma cidade, ela não é para uma igreja, ela não é para alguém, ela é para a igreja, para a igreja da época lá. E ela nos alcança pela infinita misericórdia de Cristo, também é para nós hoje, direcionada a nós hoje, mas ela não é uma epístola, não foi uma epístola escrita a alguém, né? Não foi escrita a uma cidade, a um povo, a uma única igreja. Foi escrita às igrejas gerais da época. Então, ela é uma epístola geral destinada às igrejas, a todas as igrejas da época lá então. Bom, o contexto histórico, vamos entender um pouquinho aqui como que era o contexto histórico da época. João, ele escreve essa carta então, quando ele está lá em Éfeso, né, que era uma das cidades mais badaladas da época, era uma das cidades de grande expressão da época. Então João, ele escreve, o apóstolo João, ele escreve então essa epístola lá em Éfeso, né? E aí ele escreve combatendo algumas coisas que estavam acontecendo ali, que estavam começando a ferir a igreja. Ele então começa a tratar dessas coisas nessa epístola, né? Nessa epístola, né? Que ele direciona então às igrejas da época. Ele começa a ver algumas coisas ali e ele então, inspirado pelo Espírito Santo, começa a escrever essa carta destinado à igreja para combater falsas ideias, falsas teologias, falsos costumes que estavam começando a querer ingressar na igreja, já que nesse momento a igreja era já um status, era bom ser crente, era, né, já saíram daquele momento ali daquele momento de igreja primitiva, sofrimento e tal, e agora ser cristão, fazer parte do cristianismo agora se torna já algo bom. Então, alguns filósofos da época, alguns estudiosos, algumas pessoas ali que estavam criando seita, começaram a ver nessa igreja, nas igrejas da época, uma oportunidade de
de inserir costumes, né? Inserir doutrinas, enfim. Aí João agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele cria, ele faz, ele escreve essa carta com o propósito de combater essas culturas, esses costumes. E um dos costumes que está combatendo aí nessa época, nesse momento, é o gnosticismo. Bom, aí o apóstolo Paulo, então, ele começa a combater o gnosticismo, né? Então ele combate isso duramente. E aí o que o gnosticismo fala? Fala que a natureza humana, ela é composta de duas entidades, né? Primeira entidade, a carne, né? A primeira entidade, o corpo, e a segunda entidade, o espírito. Bom, então eles pregavam que a carne poderia pecar, a carne poderia cometer atrocidades, a carne poderia cometer, inclusive, eles viviam a vida de total profanação, né? Então eles ensinavam que poderia viver uma vida poderia ter uma natureza carnal, pecaminosa, mas de contrapartida o espírito que estava ligado a Deus, que era o elo com Deus, esse sim era o que importava, e esse estava tratando das coisas com Deus lá, ou seja, eles entendiam e eles ensinavam que a carne, né, o corpo poderia fazer o que quisesse, e o espírito dava conta lá com Deus lá e resolvia, e era o espírito que ia se acertar com Deus. Bom, então eles pregavam, né, que o apóstolo João, ele então combate isso de uma maneira dura mesmo, ele começa a combater isso, porque ele vê que começa a então surgir pessoas com essa natureza dentro da igreja, com esses pensamentos dentro da igreja, começa então a querer contaminar o corpo. Bom, e aí, dessa forma, o apóstolo João agora, né? Então ele começa a combater e ele começa a ensinar o povo qual que era a maneira certa de servir a Deus. Esse gnosticismo, né? Os gnósticos, eles também não negavam a total encarnação de Cristo, né? Eles negavam que Cristo havia descido dos céus, né? Haveria então gerado dentro de um ventre de uma mulher, e ali ele teve toda a sua vida humana. O gnosticismo negava isso, e eles então acreditavam, né, e pregavam que Cristo, a natureza divina dele, ela incorpora em Cristo quando Cristo batiza. Então eles acreditam que quando Cristo batiza, agora a natureza divina dele é incorporada, mas pouco antes de sua morte, ela o abandona e agora larga o corpo de Cristo novamente. Eles acreditavam que Deus, né, o Deus que desceu do céu, era um fantasma que se parecia muito com humano, né? Parecia muito com um humano. Então era um fantasma que enganava muito a humanidade da época ali, né? Pela sua aparência humana, mas não passava de um fantasma. Era um fantasma que surgiu ali naquela época. Então João agora começa a combater esses pensamentos, e dentro da epístola, nos próximos vídeos a gente vai ver. Dentro dessa epístola aqui, João tá dizendo que Cristo, acima de tudo, ele é real, não era um espírito, não era um fantasma, não, ele era real, ele era carne, ele era corporal, havia um corpo. A gente vai estar vendo isso na epístola de João, quando a gente vai estar estudando na primeira epístola de João, e ele então, ele é enfático nos seus escritos, quando ele fala que Deus, ele era carne, e a gente vai estar estudando, vai estar vendo isso aqui. E aí ele também faz questão de frisar que esse que desceu do céu, esse que nasceu, cresceu, era Deus, ele morreu pelos nossos pecados,
e aí ele foi ressuscitado, que era também uma questão aí que os gnósticos, eles não acreditavam nisso, né? E aí, uma das características também aí da Epístola de João é que quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós agora também mais deixamos a natureza pecaminosa. Então todo aquele conceito de que a carne poderia pecar e o espírito ia dar conta a Deus, não, ele deixa claro isso, ele fala, ó, quanto mais vocês conhecerem a Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós chegamos a Deus. Então, esse conceito aí de que a carne pode pecar, isso é furada, não caia nisso, né? E aí, o conteúdo geral aí do livro, né, da epístola de João, ele começa então a denunciar os falsos profetas, isso a gente vai estar vendo aqui, né? E ele então ele também diz na sua carta aqui, para que a nossa alegria ela seja completa, nós temos que viver uma plena comunhão com Deus, né? Não viver em pecado, viver longe de pecado e livrar-nos dos enganadores, né? Buscar a palavra rema, a palavra que era a palavra revelada, aquela que Cristo ensinou, né? E agora deveria ser passada adiante. Então, livrar dos enganadores, né? E ele então também enfatiza nessa epístola que a vida eterna, ela é real para nós. Ela é real para a nossa comunhão com Deus, para a nossa caminhada cristã. O prêmio dela é a vida eterna, e ela é real, e ele enfatiza isso também nessa epístola, né? Nessa primeira epístola que a gente vai estar vendo. O João, então, ele está falando no seu livro de dois grupos. O grupo de Caim, que nós podemos chamar, e o grupo de Abel, né? E aí ele está falando lá do que tinha vida e do que tinha morte. Nós vamos encontrar isso também nos nossos próximos vídeos, nos nossos próximos estudos, o que tinha a verdade e o que pregava mentira, o que vivia no erro, né? Dos que eram portadores de Cristo e do anticristo, né? Do que tinha o amor ao irmão e do que tinha o amor ao mundo. E aí do que sofria o ódio por causa de viver uma vida verdadeira com Deus e do que tinha ódio do seu irmão, né? Do que andava na luz, possuía a luz, era luz, e o do que vivia nas trevas. Então, esse vai ser o que a gente vai encontrar aqui. Eu gostaria de convidar a você para estar ligado, para assistir os próximos vídeos, né? Que a gente vai estar publicando aqui, e que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida, que este possa ser para a edificação da sua vida. Graça e paz.